Tá, Ok. tá ok. Bom, boa tarde, então, a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui para mais um seminário da filosofia. Eu tenho sempre enfatizado, né, que se trata de uma iniciativa conjunta do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado acadêmico, do programa de pós-graduação de mestrado profissional em filosofia e das duas graduações, né, o bacharelado e a licenciatura em filosofia. Nós hoje temos o prazer de receber a Caterine, que foi aluna nossa na graduação e no mestrado. Eu mesmo tive o prazer de dar aulas à Caterine, acho que 2 ou mais vezes, né, em diferentes disciplinas. Então, é uma grande satisfação vê-la agora aqui como conferencista. Eu, infelizmente, já tinha comentado aqui com a Miquela e a Patrícia, né, já tinha, enfim, antecipadamente combinado isso com a Miquela. Eu tenho um outro evento às 18 horas, então eu não vou poder ficar, né, até o final. A Miquela vai estar sediando, né, assumiu a gravação, vai ficar como host na sala, né, e nós vamos ter a Patrícia, que fez a última conferência, né, o último seminário, fazendo hoje a mediação, né. Bom, dito isso, eu passo então a palavra para a Miquela, e desejo que todos e todas tenham um ótimo evento. Bom, obrigada, Fernando. Eu só quero dizer que é um grande prazer receber aqui a Caterine Zílio Barros, que é uma egressa do nosso PPG. A Caterine vai ministrar uma palestra sobre a educação para a virtude no Emílio do Rousseau. E, para fazer a mediação, convidamos a colega Patrícia Velasco. Só queria lembrar, antes de passar a palavra para a Patrícia, né, que pode também depois apresentar a Caroline, queria lembrar que o próximo encontro, o próximo seminário de filosofia, vai acontecer no dia 20 de abril, sempre às 17 horas, e vamos ter o prazer de receber aqui a professora Quilha, que nos vai falar sobre as vigas mestras do epicurismo, tá? Então, deixem já marcado na agenda. E agora passo a palavra para a Patrícia, que agradeço também por ter aceitado o convite para fazer a mediação da mesa. Obrigada, Catarina, também. Tá? Obrigada. Bom, boa tarde para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui, né, especialmente pela convidada de hoje, que é a Caterine Zapata Zílio Barros, conforme, né, a Miquela mencionou, porque a Caterine, né, é alguém muito próximo, né, nosso aqui da UFABC. Ela é não só egressa, né, do nosso programa de pós-graduação em filosofia, como ela também é bacharel, né, em Ciências de Humanidades pela UFABC, bacharel em Filosofia pela UFABC, e, salvo engano, está aí a um passo, né, de ser licenciada em Filosofia aqui conosco, né? Falta apenas a aprovação do TCC, que pela orientadora, né, já está previamente aprovado. E ela também é professora, né, de Ética do Colégio Sapiens em São Bernardo. A Caterine, né, ela foi aluna nossa do programa de pós, e ela defendeu uma dissertação em 2019, justamente sobre o tema Como Educar para a Virtude na Idade das Paixões. Nesse trabalho, a Caterine fez uma reflexão, né, sobre a educação moral no Emílio, ou da educação do Rousseau, e, creio eu, né, justamente sobre esse viés que ela vai fazer algum recorte para nos trazer hoje, porque o trabalho dela de hoje, né, se intitula A Educação para a Virtude no Emílio de Rousseau. Eu tive o prazer e o privilégio, eu diria, de orientar a pesquisa da Caterine, que teve a coorientação, né, da professora Carlota Boto, e contou com avaliação crítica, né, tanto na banca de qualificação quanto na banca de defesa, de 2 especialistas em Rousseau. Né? A gente teve o privilégio de receber os professores, a professora Maria das Graças de Souza e o professor Tomás Kawash, nas 2 bancas. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa palestrante e dou as boas-vindas, né, em nome de todo mundo, e os colegas aqui presentes também,
do programa de pós-graduação em filosofia. Então, seja bem-vinda, Caterine. Obrigada, professora. Muito bom estar aqui e receber o convite de vocês. Eu sempre me sinto uma iniciante, isso é muito engraçado. Toda vez que eu vou preparar qualquer estudo, parece que eu estou começando tudo de novo. E isso é pior ainda, porque eu estou com os meus professores todos aqui. Então, eu estou brincando sobre o pior, né? Mas é lógico que a gente sente aquela distância positiva, né, entre mestre e aluno. Espero que vocês possam me ajudar aqui. Eu só vou fazer uma correção da apresentação, que eu deixei o colégio. Esse ano vou iniciar uma nova jornada. Tem um Emílio na minha barriga, né? Eu estou grávida, né? Inclusive, até peço licença se eu ficar ofegante, tal. Tem uns sintomas aí que a gente sente. E então agora tem que testar aí essa educação que eu fico estudando na prática. Mas é isso, então agradeço aí a Patrícia que me orientou, que me introduziu esse assunto, e eu pretendo hoje trazer um pouco para vocês do que eu... obrigada, os comentários aí. Trazer um pouco para vocês dessas descobertas que eu fiz lendo o Emílio, pensando em educação para a virtude. Eu pretendo fazer isso num clima mais simples, de conversação mesmo. Eu não vou dar um show de erudição. Então, se vocês depois quiserem, a gente continua conversando e aí vai colocando mais referências, mas a minha ligação ela é com a filosofia e a da educação. Então, eu me apego bastante também aos insights que o Rousseau lança para a nossa prática educacional. Isso é a parte que mais me brilha os olhos, então espero passar isso um pouco para vocês. Só deixa eu ver como é que eu exibo a minha tela aqui para vocês. Eu não lembro agora no Zoom, deixa eu ver. Se puderem me dar uma ajuda universitária. Deixa eu ver. Aqui, share screen, já vi. Eu tinha que liberar aqui, acho que já foi, né? Foi. Só vou colocar direitinho no... para a gente poder ver os slides. Acho que eu consigo agora. Vou colocar para apresentar. Legal. Bom, então, eu estudei como professora de Educação para a Virtude no Emílio de Rousseau. E hoje eu espero explicar um pouco para vocês qual é essa concepção de virtude que a gente encontra dentro do Emílio, para pensar a educação, e qual tipo de educação que vai contribuir para a gente alcançar essa meta do seu projeto educacional. Bom, eu acho que talvez muitos já conheçam, mas essa não é a obra mais lida de Rousseau, o Emílio. Então, ele foi publicado em 1762, ao mesmo tempo que o Contrato Social. E nessa obra, o Rousseau vai narrar a trajetória formativa de um aluno imaginário, que ele vai dar o nome de Emílio, na condução, nas mãos aí do seu preceptor, do seu educador. Na verdade, inclusive, a palavra, né, no francês é o governante, porque Rousseau diz que é muito mais sobre dirigir do que dar preceitos. Então, é a este que vai governar o aluno do início ao fim desse projeto educacional, que é longo, vai acabar aos 25 anos quando o Emílio tem um filho. E aí a coisa meio que começa tudo de novo. Então, essa obra, dividida em 5 livros, conta a história do Emílio. Então, a gente passa pela fase do bebê, e aí tem várias críticas, né? A medicina do seu tempo é muito interessante. Depois entramos na idade da natureza, a primeira infância, a idade da força, que é a segunda infância, até que a gente chega na adolescência, que é uma idade muito crucial para o sucesso desse projeto, por isso que eu estudei no mestrado, que é a idade das luzes e das paixões. E, por fim, a gente tem o livro 5, a idade da sabedoria e do casamento, onde também se fala sobre a educação da Sofia. E aí, só para um comentário assim, sobre o livro,
Hoje a gente tem uma referência, quando a gente fala a palavra educação, muito marcada pelo nosso contexto atual. Mas é importante a gente dar um passo atrás e tentar imergir na proposta que o Rousseau oferecia lá no século XVIII. Então, hoje a gente tem uma educação muitas vezes tecnicista ou enciclopédica, voltada para o cumprimento de um currículo, ou para passar uma vocação para a criança, para o sucesso profissional, essas coisas todas. Mas no Emílio, o principal objetivo da educação é o desenvolvimento moral desse aluno, com vistas à felicidade e à virtude. E aí eu só queria comentar que a gente também está num período em que a palavra moral, ela não era utilizada com essa divisão que a gente faz hoje. Muitos manuais falam, né, que a moral são os costumes irrefletidos das tradições e a ética, que é a reflexão racional sobre esses costumes. Mas aqui não tinha essa diferenciação, inclusive na enciclopédia, né, organizada por Diderot, d'Alembert, moral é a ciência que nos prescreve uma sábia conduta e os meios de conformarmos a ela as nossas ações. Então, a moral já é a ciência, ou seja, o estudo de uma conduta sábia. Depois eles dão algumas outras ideias para nós, falando da questão do estudo dos deveres do homem, de sabermos conformar a nossa conduta a um certo quadro de regras. Então, tudo isso envolve também reflexão, só para a gente afastar um pouco a nossa... É menos glamuroso falar moral do que ética agora, né? Mas vamos retornar para esse momento. E aí eu coloco o objetivo da felicidade, da virtude, como a meta maior desse projeto para vocês. Isso aí fui eu que falei mesmo, mas é muito interessante, né? Quem demanda os conteúdos não é um currículo exterior, mas é a vida em si mesma, nas suas diferentes fases e necessidades. Então, visando a felicidade e a virtude, isso não é uma ambição só do fim do projeto, isso é muito interessante. Porque eu poderia dizer que os colégios jesuítas, na época do Rousseau, também queriam a salvação, né? E aí faziam um monte de atrocidades com as crianças para conquistar esse objetivo final. E o Rousseau nunca quis, no seu projeto, sacrificar a felicidade presente da criança em nome da felicidade futura. Então, ele vai pensar em metas, essa palavra totalmente anacrônica, né? Mas em metas de felicidade e virtude apropriadas às diferentes fases desse desenvolvimento da criança e do jovem. E a partir do conhecimento da natureza dessa criança e do jovem, do estado das suas faculdades, do seu entendimento, da sua imaginação, das suas paixões, que ele vai, então, pensar nas oportunidades de aprendizado. Eu nem vou falar conteúdo, senão parece que ele vai chegar e dar uma aula para Emílio viver. E como a gente vai ver, tem muito mais a ver com vivências, situações, expor Emílio a certos objetos, a ver certas coisas que vão impressionar a sua memória e tudo mais. Então, uma concepção, acredito, bem diferente da que a gente tem hoje no nosso processo educacional. E agora eu trago alguns trechos que o Rousseau, na introdução, ele já deixa muito claro essa proposta moral do seu projeto, e eu acho que isso pode nos ajudar a ir nos ambientando no que ele espera ao final dessa educação, porque eu falo virtude e felicidade, mas eu sei que essas palavras escondem coisas, elas não nos dizem tudo. Então, isso aqui é para dar um gostinho para a gente iniciar a nossa conversa. Só deixa eu ver uma coisa aqui do Zoom. Aí, consegui. É que estava cobrindo os slides. Então, vou pedir permissão para ler uns trechinhos. Lá na introdução, então, Rousseau diz assim: pouco me importa que destinem meu aluno à espada, à igreja ou à barra. Antes da vocação dos pais, a natureza o chama para a vida humana. Viver é o ofício que quero ensinar-lhe. Ao sair de minhas mãos, concordo
que não será nem magistrado, nem soldado, nem padre. Será homem em primeiro lugar. Tudo o que um homem deve ser, ele será capaz de ser. Se preciso tão bem quanto qualquer outro, e ainda que a fortuna o faça mudar de lugar, ele sempre estará no seu. Nosso verdadeiro estudo é o da condição humana. Aquele de nós que melhor souber suportar os bens e os males desta vida é para mim o mais bem educado. Donde se segue que a verdadeira educação consiste menos em preceitos do que em exercícios. Só se pensa em conservar o filho. Isto não é suficiente. É preciso ensiná-lo a se conservar enquanto homem, a suportar os golpes da sorte, a desafiar a opulência e a miséria, a viver, se preciso, nos gelos da Islândia ou sobre o ardente rochedo de Malta. Trata-se menos de impedi-lo de morrer do que fazê-lo viver. Viver não é respirar, mas agir. É fazer uso de nossos órgãos, de nossos sentidos, de nossas faculdades, de todas as partes de nós mesmos que nos dão o sentimento de nossa existência. Então, só destacando alguns pontos, né? O Rousseau já deixa claro que o objetivo dessa educação não é orientar Emílio para uma vocação específica, inclusive porque ele diz que na sociedade moderna, né, tudo está sujeito a muitas transformações. É essa ação da fortuna, do acaso, da sorte nas nossas vidas. Então, não faria sentido educar para uma profissão específica. É preciso que eu eduque para a condição que eu sei que ele vai exercer, a condição humana. É preciso ensinar Emílio a viver como um homem. E aí ele diz, né, suportar os golpes da sorte. E ainda suportar os bens e os males dessa vida. Ou seja, lidar com a dor e o prazer. Essas duas esferas da nossa experiência. E essa finalização é muito importante, onde ele define o que ele entende por viver, que não é só sobreviver, mas é agir. É fazer uso dos nossos órgãos, dos sentidos, faculdades, que nos dão o sentimento da nossa existência. Então, para Rousseau, o indivíduo que consegue ter desejos que ele é capaz de satisfazer através da sua ação, nesse movimento de satisfazer esses desejos, ele vai sentir a sua existência, vai exercer a sua liberdade e ser feliz. Isso depois tem mais detalhamentos. Então, um pouco esse é o objetivo aí do projeto. A gente vai ver qual é a relação disso também com a virtude. E aí eu passo para a gente tentar compreender os dois sentidos de virtude que nós podemos encontrar no Emílio. Antes da gente entrar aqui, eu só queria comentar que no tempo de Rousseau, até antes, estava surgindo uma literatura da civilidade, né, que ensinava às pessoas os comportamentos adequados na vida social, por exemplo, como comer ou como escarrar, né, coisas até engraçadas do nosso ponto de vista. Mas toda essa literatura rodeava um certo modelo de honest homem, de gentleman, um cavalheiro, né, um homem de sociedade que sabe se relacionar. E tinha regras muito específicas de comportamento e tudo mais. E aí, muitos, né, dos educadores naquele período se orientavam, né, por esse objetivo para educar, de certa forma, o comportamento das crianças. Será que a gente pode aproximar o Emílio dessa literatura? E aí eu gosto mais de distinguir, de destacar a distância que existe entre o Emílio e essa literatura de educação para a civilidade. Porque o foco do Rousseau não está tanto sobre as aparências e o comportamento visível, mas sobre um certo arranjo das faculdades interiores desse ser humano. Elas vão se expressar? Elas vão aparecer. Mas se nós invertermos a prioridade nesse processo
e começarmos a educação da virtude querendo as aparências da virtude, vai ser um tiro, né, que vai sair pela culatra. E para quem já leu o primeiro discurso, Discurso das Ciências e das Artes, vai entender ainda melhor o que eu estou falando, porque lá ele critica muito essa virtude de aparências, que era a marca para ele da sua sociedade corrompida. Dizendo que, inclusive, as instituições educacionais faziam de tudo, menos ensinar às crianças os sentidos, né, da palavra magnanimidade, coragem e também os seus deveres. Então, eu já começo assim, afastando o Rousseau um pouco dessa tentativa de condicionar o comportamento, mas a gente vai ver um projeto que tenta ter raízes numa certa concepção de natureza humana e que vai brotar de dentro para fora. E aí sim, se expressar no comportamento do Emílio. Então vamos agora tentar entender aí os sentidos da virtude no Emílio. Quando a gente... Deixa eu voltar para essa página aqui. Quando a gente vai estudando o Emílio e alguns dos seus comentadores, a gente percebe que tem dois sentidos que a gente pode destacar dessa mesma palavra. Então, tem uma certa polissemia. Isso já acontece com outro conceito muito importante, que é a ideia do raciocinar. Então, o Rousseau fala... ele critica muito a educação do Locke por querer raciocinar com as crianças. E fala que isso é impossível, que as crianças não estão ainda inseridas no mundo dos conceitos abstratos, não. E aí, logo depois, ele fala que as crianças têm uma razão própria, e aí ele faz uma nota, apontando essa própria contradição. Vocês vão achar estranho. Ora eu falo que não dá para raciocinar com as crianças, ora eu falo que dá para raciocinar com muita fineza. E aí, o que acontece? Ele fala que a linguagem é muito pobre, então muitas vezes acontecem essas polissemias na escrita dele, mas que ele espera que o contexto do uso da palavra seja suficiente para determinar a ideia que ele está expressando. Então, acredito que isso acontece também com o termo virtude. E aí, eu vou dividir em dois sentidos. Talvez a gente pudesse achar mais, inclusive. Mas o primeiro, eu vou chamar das virtudes com V minúsculo, que são hábitos, qualidades em conformidade com a natureza humana, que o preceptor vai cultivar ao longo de todo o projeto educacional. E no segundo sentido, nós vamos ter a virtude com V maiúsculo, entre aspas, só para a gente diferenciar mesmo, que seria, no significado, né, que ele destaca, o esforço do homem para dominar as suas paixões e seguir a razão e o dever, se aproximando um pouco da noção de autonomia, que talvez o Kant vai conceituar depois. Então, tem esses dois sentidos. Detalhando um pouco mais as virtudes, que são aquelas características que o preceptor vai cultivar ao longo do processo, nós temos as virtudes, algumas categorias. Temos as virtudes do solitário, que são virtudes individuais, e depois as virtudes sociais. Falando um pouco das virtudes do solitário, é interessante ler esse trechinho aqui de Rousseau. Ele diz assim: a única lição de moral que convém à infância e a mais importante em todas as idades é a de nunca fazer mal a ninguém. As mais sublimes virtudes são negativas, pois são sem ostentação e superiores até ao prazer tão doce para o coração que é deixar alguém contente conosco. Então, essas virtudes individuais, como a própria expressão já diz, né, do solitário, elas não são relativas à vida em sociedade, mas sim à própria condução do Emílio consigo mesmo. É graças a essas virtudes que ele vai conseguir colocar em prática a única lição de moral que convém à infância, que é não fazer mal a ninguém. Ou seja, buscar o seu bem
e não prejudicar os outros. Essa máxima, talvez alguém tenha identificado, também é vivenciada pelo homem natural, né? O Rousseau, inclusive, o que seria essa bondade do homem natural? Um certo equilíbrio, uma moderação entre as paixões naturais do amor de si e a piedade, que faz com que o homem natural, embora só busque o próprio bem, ele não é virtuoso, ele não é generoso, ele é voltado para a própria conservação. Mas ele também não quer prejudicar os outros, porque ele sofre diante do sofrimento do outro. E essa moderação espontânea, né, dos desejos faz com que ele seja um ser pacífico, ao contrário do que o Hobbes advogava. Então, é interessante que na infância, a referência moral, a máxima moral em questão, é a mesma do homem natural. E as virtudes que o Emílio vai conquistar nesse momento também são semelhantes àquelas que o selvagem vivencia espontaneamente. Então, não por força de reflexão, mas simplesmente por um arranjo ali das suas faculdades. E aí eu trago essa imagem, no fundo ela tem um propósito, a gente vai saber depois. Então, ainda falando dessas virtudes, quais seriam as virtudes do solitário que eu disse? Então, as virtudes individuais, que impedem que Emílio seja mau, porque fazem com que ele seja mais independente, né? Afinal, para Rousseau, a origem dos vícios, do mal, está muito ligada à dependência do outro. Vamos ver que virtudes são essas. Então, lá na página 282, depois eu mostro aqui minha versão do Emílio, diz assim: Emílio é laborioso, temperante, paciente, firme e cheio de coragem. Sabe sofrer com firmeza, pois não aprendeu a lutar contra o destino. Numa palavra, Emílio tem da virtude tudo que se relaciona com ele próprio. Então, aos poucos, né, ao longo da infância, ele vai conquistar essas virtudes individuais, como o labor, está ligado ao trabalho, a temperança, né, a moderação das suas paixões, dos seus desejos, a paciência, a firmeza, a coragem diante da dor. E aí, num próximo momento, a gente vai ver como é que a criança vai adquirir essas qualidades, né? Que aulas de moral são essas? E ele é resignado diante dos limites que a sua condição humana oferece. Então, como eu já disse, a dor, a doença, e até mesmo Rousseau entende uma educação para a própria morte, para a aceitação disso. Ainda nas virtudes, aqueles hábitos, no primeiro sentido de virtudes, junto das virtudes do solitário, tem o complemento, que são as virtudes sociais, que vão ser objeto da educação na adolescência. E aí, só tentando também fazer uma lista aí do que o Rousseau pontua como virtudes sociais, surgem palavras como comiseração, clemência, generosidade, bondade, humanidade, beneficência. Também a justiça, e ele fala do sentimento por detrás disso, que é desenvolver o amor à humanidade. Então, essas são algumas das virtudes sociais. E, além disso, na adolescência, com os progressos da razão, aquelas virtudes individuais que o Emílio conquistou na infância, elas vão ser fortalecidas ou restituídas, não mais apenas por uma espontaneidade desse arranjo das paixões, mas pela força da reflexão, né? Então, depois a gente vai ver melhor isso, mas se o Emílio criança suportava a dor, não porque ele pensa que a dor é parte da natureza humana, mas porque ele ralou muito o joelho caindo de árvore, né? E sofreu várias coisas na sua vida, percebendo que isso é natural, quando ele ficar mais velho, ele também vai entender racionalmente isso que eu disse, que a dor é parte da natureza humana, faz parte da condição dos homens sofrer. E aí, o que era espontâneo passa a ser restituído pela reflexão, unindo aí as virtudes do solitário e as virtudes sociais. Nesse período, vou deixar aqui no Montaigne,
Essas virtudes com V maiúsculo, que eu estou falando aqui, o primeiro sentido de virtude no Emílio, elas fazem algo que acho que foi uma das coisas que me encantou muito na leitura do Emílio. Elas mostram como a virtude pode estar alinhada ao prazer e como o dever pode estar atrelado às inclinações do homem. Quando eu encontrei Emílio, eu estava tendo uma aula de ética e estudando os consequencialistas, né, e Kant. E eu me incomodava muito com os dois, né? Tanto os consequencialistas por colocarem, depositarem muitas fichas nas sensações, no prazer, como se pudesse ofertar um critério do bem a partir desse cálculo do prazer, mas pelo menos lidando com uma inclinação natural do homem, que é a busca do prazer. E aí eu ia para Kant, e aí ele rejeitando toda espécie de elemento afetivo na sua ética, somente o respeito à lei, né? Se fosse no máximo de um sentimento, seria esse. E eu ficava muito incompleta, né? Então, quando eu li o Emílio, eu achei muito interessante a virtude atrelando inclinações e dever. Esse quadro não dura para sempre, infelizmente, porque para Rousseau essas virtudes têm data marcada. A gente já vai falar do fim dessas virtudes e da instauração da virtude com V maiúsculo. Mas, mesmo assim, é uma delícia ler o Emílio, né, e ver ele agindo de forma tão sábia e simplesmente guiado pela força das coisas, de uma forma tão espontânea. E aí, eu me lembrei dos ensaios de Montaigne, que foi o primeiro texto que eu li para começar uma iniciação científica sobre Rousseau lá atrás. E nesse texto sobre a educação das crianças, ele fala sobre a virtude. E eu sinto que tem uma inspiração muito grande aqui, do Rousseau mesmo, né? Rousseau, leitor de Montaigne. O Montaigne diz assim: a virtude que não está, né, ele estava falando num outro contexto, mas ele está falando que a virtude não está, como diz a escolástica, plantada no alto de um monte abrupto, escarpado e inacessível. Os que dela se aproximaram sabem que está ao contrário, alojada numa bela planície, fértil e florescente. Então, eu achei isso muito encantador também. A gente, às vezes, pinta a virtude como uma coisa muito difícil, inacessível, que é o que o Montaigne aponta que a escolástica fez. E aí ele diz que, na verdade, a virtude é a mãe dos prazeres, né? E que nutre os seus filhos com esses prazeres até a lassidão. Então, ele pinta a virtude de uma maneira muito pródiga com o homem. E essa planície, né? Ele diz até que é como se a gente deslizasse na virtude. E aí, por isso essa imagem, é fácil caminhar no caminho da virtude. E eu acho que a narrativa do Emílio, é lógico, sob condições totalmente artificiais para conservar a natureza humana, que parece contraditório, porque o preceptor arranja tudo, mas dentro desse arranjo, as próprias disposições naturais do Emílio o ajudam a trilhar esse caminho florido da virtude. Mas nem tudo é alegria, né? Então, como eu disse, essas virtudes, elas têm data marcada, porque na visão do Rousseau, as paixões são boas, certo? A gente sabe da bondade do homem natural. Mas em sociedade, elas necessariamente vão se deformar. Elas vão ganhar novos desenvolvimentos que não estavam previstos naquela natureza humana do homem natural, antes da cultura, da civilização. Então, quando o Emílio sai da infância, que era o que tinha de mais próximo do homem da natureza, e vai adentrando a vida civil, ele vai desenvolver, por exemplo, a paixão do amor próprio, que está muito ligada ao desenvolvimento dos vícios, da desigualdade. E aí, não tem mais como ter virtude? Não, tem. Só que vai ser através desse esforço pessoal do próprio Emílio sobre si mesmo. E aí o monte escarpado entra em ação. Então, vai ter uma inclinação no caminho da virtude. Existe um momento do Emílio que é muito precioso, que é no livro 5,
que é quando o Emílio, então, vai sofrer um abalo emocional. A gente tem que entender que até os seus 20 e poucos anos, o preceptor, como eu disse, forjou todas as condições artificiais para que Emílio tivesse uma certa calma interior, ou seja, uma moderação dos desejos. Como eu disse, na infância isso é mais espontâneo, na adolescência o preceptor rala bastante para manter essa moderação de desejos, desenvolvendo a razão e outros artifícios que a gente já vai ver. Só que existe um momento em que esse equilíbrio dos desejos vai ser rompido, e a primeira paixão que o Rousseau aposta aqui que vai romper, vai perturbar Emílio, é a paixão do amor, o amor romântico que ele vai desenvolver por Sofia. Então, até aqui, Emílio foi quase um estoico, né? Inabalável. Só que quando ele conheceu Sofia, se apaixonou, aparece o seu calcanhar de Aquiles. E aí, o preceptor chega um dia e fala para ele: o que você diria se eu dissesse que a Sofia está morta? Aí diz que Emílio perde a cabeça. É a primeira vez no livro que Emílio perde a cabeça. Pega nos cabelos, fica bravo com o preceptor e falou: não sei o que eu diria, mas com certeza eu não perdoaria o mensageiro dessa notícia. E aí o preceptor diz: ok, então, acho que a gente precisa conversar. E aí o que acontece? O preceptor, por que eu acho esse trecho importante? Porque é o próprio educador explicando o projeto que ele fez com a Emília a vida inteira, como se fosse uma prestação de contas. E nesse momento é que ele vai dividir os dois sentidos de virtude que eu pontuei. As virtudes com V minúsculo, que ele vai associar aqui ao termo bondade, e a virtude com V maiúsculo. Então, vou também pedir licença para ler esse trechinho. Eu estou aqui, não sei o que aconteceu com o meu relógio, mas não sei, depois se quiserem me avisar se o tempo está acabando, porque aí eu dou um jeito aqui. Mas vamos lá. Diz, então, o Rousseau no Emílio. Meu filho, não existe a felicidade sem coragem, nem virtude sem luta. A palavra virtude vem de força. A força é a base de toda a virtude. A virtude só pertence a um ser fraco por natureza e forte pela vontade. Para te explicar essa palavra tão profanada, esperei que estivesses em condição de me entender. Enquanto a virtude pode ser praticada sem grandes problemas, que foi o caso até agora, pouca necessidade se tem de conhecê-la. Essa necessidade aparece quando despertam as paixões. Já apareceu para ti. Educando-te em toda a simplicidade da natureza, em vez de te impor duros deveres, preservei-te dos vícios que tornam duros tais deveres. Fiz-te mais bom do que virtuoso. Mas quem é apenas bom só permanece bom enquanto tem prazer em sê-lo. A bondade quebra-se e perece ao choque das paixões humanas. O homem que é só bom, só o é para si mesmo. Que é então o homem virtuoso? É aquele que é capaz de vencer suas afeições, pois então ele segue a razão, a consciência, faz seu dever, mantém-se na ordem e nada o pode afastar dela. Até agora era só livre em aparência. Tinha somente a liberdade de um escravo a quem nada foi ordenado. Sê agora livre de fato. Aprende a te tornares teu próprio senhor. Governa teu coração, Emílio, e serás virtuoso. Então, é até estranho para o leitor que acompanhou todo Emílio, o Rousseau citando a palavra virtude, 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 unindo isso às inclinações, às paixões, de repente dar essa virada no jogo e dizer que agora a virtude é controlar as paixões, né? Mas é por causa desse desequilíbrio que a vida em sociedade necessariamente vai gerar com relação às paixões. Vai excitar certos sentimentos, e aí vai precisar da ação da vontade para ter aquela moderação, que até então foi construída habilmente aí pelas mãos do preceptor. E aí a gente tem
o segundo sentido da palavra virtude. E aí você pode pensar, nossa, mas então todo aquele trabalho com as virtudes do solitário, as virtudes sociais, foi em vão, porque a coisa ia dar errado, uma hora ia desequilibrar as paixões, e no final é só o Emílio usar a vontade dele, exercer a liberdade dele. Então, qual foi o benefício da educação? E aí, eu só quero destacar que é bem importante a educação, na verdade, porque se no primeiro momento a virtude era o caminho reto, lembra? Sem esforço, planície florida. Com essa cisão do homem, né, esse desequilíbrio das paixões, a virtude passa a ser essa primeira setinha aqui, ela passa a ser uma ladeirinha. Mas o Emílio, ele foi preservado dos vícios, dos maus hábitos. Então ele não tem que vencer os vícios, ele só tem que dominar essas paixões que nascem. E ele também tem um juízo bem formado, opiniões que vão ajudar ele a subir essa ladeirinha, né? Se o Emílio fosse um homem genérico lançado na sociedade, nas instituições, o esforço seria mais parecido com essa segunda setinha, né? Quase uma inclinação de 90 graus para você exercer a virtude, quase um milagre. Então, Emílio é um herói? É um milagre? Não, ele é um homem genérico. Foi assim que começou a história, quando o Rousseau fala quem seria o seu aluno. É só um homem comum. Mas com a ajuda da educação, ele pode ser virtuoso. Então, se não fosse processo educacional, ser virtuoso seria praticamente um milagre. E acho até que o Rousseau experimentava isso na pele, né? Porque ele mesmo dizia que era um homem extremamente sensível, apaixonado, imaginativo, às vezes quase um anti-Emílio, pelo que a gente vai conhecendo da sua biografia. Então, acho que ele sentia exatamente a segunda setinha aqui. Portanto, só para sintetizar, qual a importância da ação do preceptor para essa virtude? Se essa virtude, com V maiúsculo, depende do exercício da liberdade do Emílio, o que isso tem a ver com a educação que ele teve? Tem a ver em dois sentidos. O preceptor formou o juízo do Emílio. E nós desejamos coisas de acordo com as ideias que fazemos das coisas. Então, para Rousseau, há uma proximidade muito grande entre o juízo e a vontade. E nesse ponto, o preceptor atuou firmemente ao longo de todo o projeto. E também educou a sensibilidade do Emílio, as suas paixões, evitando os vícios, os hábitos que aumentariam a dificuldade para exercer a virtude. Isso tudo fortalece a vontade, né? Diminui até o trabalho que ela vai ter para que Emílio conquiste a virtude. Então, com isso a gente tem uma ideia desses dois sentidos de virtude que podemos encontrar na obra. E agora a gente pode conversar um pouco sobre que tipo de educação vai contribuir para o desenvolvimento da virtude. E eu vou focar principalmente nas virtudes com V minúsculo, porque é o que o preceptor faz mais ou menos até os 20 e poucos anos. Construir esses hábitos em conformidade com a natureza do Emílio. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Quanto tempo eu tenho, professores? Acho que é importante, que eu perdi os relógios aqui. Caterine, acho que você pode continuar mais 10 minutos, vejais como até 18 horas, tá? Daí, mas Tá. não quero interromper, então preciso de mais 15 minutos, não tem problema não, tá? Tá bom, obrigada, Miquela. Então, até sabendo desse tempo mais escasso, né, que é muita coisa para fundamentar, para a gente chegar na metodologia, né? Inclusive, no mestrado, a pergunta é como educar para a virtude. E eu até penso, às vezes, né? Será que como educar é uma pergunta muito filosófica? Será que não é muito... me passa a receita de bolo, né, para eu educar para a virtude? E aí eu penso, não, ela é filosófica, porque
quando me propus essa pergunta, eu queria ver a coerência entre esses fundamentos da natureza humana, o que é a criança, o seu desenvolvimento, o objetivo da educação e os meios. Coerência que falta tanto para a gente que é educador, ou vai ser pai, mãe. Na verdade, quantas pessoas concordam sobre os objetivos da educação, mas a gente faz coisas tão diferentes, muitas vezes tão ineficientes para esses objetivos. Então, por isso que é importante sempre alinhar, né, uma reflexão sobre os objetivos e essa prática pedagógica. E aí, falando da infância, eu vou passar mais rápido do que tinha planejado, mas é muito importante a gente compreender que Rousseau não vai exigir da criança a virtude do adulto, a virtude lá do final do projeto. Não faria sentido isso, porque, como eu disse, ele não quer sacrificar o presente, a alegria daquela criança, em nome dessa felicidade no futuro. Então, ele pensa numa meta moral muito apropriada para as faculdades da criança. E, para Rousseau, isso significa que nós não vamos dar sermões de virtude. Não vamos ficar falando desse assunto para a criança. Até porque, na visão dele, ela não teria condições de entender as relações abstratas entre os seres morais, as noções de bem e mal, justo e injusto. Ele critica muito o Locke, né, pela questão do raciocinar com as crianças sobre as noções de dever, de obediência, e faz uma denúncia. Ele fala que muitas vezes, para a gente convencer os alunos sobre o dever da obediência, está aí na citação, nós juntamos a essa pretensa persuasão a força e as ameaças. Ah, então você tem que ser boazinha, você tem que fazer isso, isso e isso, entendeu? Claro, né? O que a criança está pensando? Vou apanhar, ou vou ganhar um chocolate, sei lá, com o que a gente ameaça as crianças, né? E ela vai fingir ser convencida pela razão, quando na verdade o que está em jogo são seus interesses. Outra denúncia do Rousseau, da tentativa de moralizar precocemente as crianças, é quando os educadores se valem de vícios para estimular a virtude. Parece um contrassenso, né? Mas quantas vezes a gente não vê isso na prática? Então, você tem 2 irmãos e você fala, dá esse brinquedo para eles, senão eu não vou comprar o brinquedo novo que você quer. Grande lição de generosidade, certo? Só que não. Na verdade, você está dizendo que se ela der, ela vai ganhar mais. Então, você está excitando ali a ambição, a vaidade, porque vai ser um brinquedo novo, melhor. E aí você está... tudo isso, essa fermentação ruim dentro da criança, para você gerar um comportamento esperado, uma aparência. Então, olha o perigo da gente colocar a aparência acima dessa construção íntima que a gente quer, que a gente entende que é a virtude. Ele fala que nós deveríamos, então, para estimular a virtude nessa fase, sujeitar a criança às leis da necessidade e não aos nossos caprichos. Ele fala que ela tinha que entender só que ela é fraca e o educador é forte. E o que seria? Se você vai dar algo para a criança, seja pródigo, dê mesmo com alegria. Se você quer negar alguma coisa para a criança, seja um muro de bronze, que ela não vai conseguir quebrar. E aí ela vai entender que as paixões dela, a tirania dela, ficar gritando, esperneando, não vai adiantar nada contra aquele muro de bronze e vai aprender a aceitar os limites, né, que existem. E no caso, né, se o educador cedesse, ela ia ver que usar as paixões dá certo mesmo para controlar as outras pessoas, ia ganhar um gostinho de fazer isso e podia se tornar até uma tirana, né, uma pequena tirana. Então, o foco dessa fase não vão ser as virtudes sociais, mas as virtudes do solitário, como a gente já viu. E olha que interessante, né? Ele diz assim, a constância e a firmeza são, assim como as outras virtudes, aprendizados da infância, mas não é ensinando seus nomes às crianças que faremos com que elas aprendam, mas sim fazendo-as prová-las, sem que saibam o que sejam. Então, toda aquela educação na natureza, suportando a rudeza do clima, ralando o joelho, como eu disse, lidando com a dor, isso tudo já está ensinando para a criança a lei da necessidade, que o homem está sujeito à dor, ao sofrimento, tudo mais. E
por outro lado, na juventude, aí sim florescem as virtudes sociais que a gente viu, e para que elas floresçam, o preceptor também vai se valer de estratégias que estão bem longe de uma aulinha, né, de moral. Tem discurso, sim, na adolescência do preceptor, mas uma ação, por exemplo, do preceptor é escolher o objeto a qual o aluno é apresentado. Ele fez isso ao longo da infância. Mas agora, na juventude, se trata de estudar não as coisas físicas, mas as morais. Então, a grande questão que inicia o livro 4 é como eu vou introduzir Emílio à sociedade, a conhecer os outros homens com quem ele já está se comparando, desenvolvendo sentimentos. E aí ele pensa, eu vou levá-lo para as festas, para as pompas da corte, para ver todo mundo feliz, gargalhando, rico? Será que isso daria certo? E aí ele reflete, né, sobre a partir do seu estudo das faculdades humanas, que quando a gente vê pessoas mais felizes do que nós, a nossa imaginação, em vez de partilhar aquela alegria, como ela desconhece mais o prazer do que a dor, né, que nós conhecemos mais de perto, em vez de partilhar daquela alegria, a gente se insula dentro de nós mesmos, se afasta da pessoa feliz, sente a nossa miséria por não ter tanto, por, né, tanto dinheiro, tanta beleza, ou chamar tanta atenção. E aí gera uma inveja, um desgosto da sua condição atual, um sentimento de fraqueza. Isso é o Instagram, né? Se a gente for atualizar aqui a questão, essa coisa da gente ver todo mundo feliz o tempo todo, com as suas conquistas, para Rousseau não é um sentimento que estimula muito a fraternidade, a expansão do coração, mas o retraimento. Então, na verdade, ele fala, o jovem que está iniciando a sua vida em sociedade, é melhor que ele conheça o ser humano pelo que o ser humano é. O ser humano não é rico, nem nobre. Todo mundo nasce pobre, nu, sujeito às misérias da condição humana. Então, Emílio tem que ver a dor. E quando Emílio vê o sofrimento dos outros, ele vai conseguir se transportar para essa condição mais próxima de todos nós, que é a dor, e aí a piedade vai despertar. Com a piedade, o desejo de ajudar, aí puxa a benevolência, a solidariedade que ele vai sentir, o apego por essa pessoa a quem ele ajudou e que muitas vezes vai lhe ser grata. Então, a gente percebe como uma simples decisão, né, de como conhecer os homens pode levar Emílio para uma superexcitação do amor próprio e todos os vícios que decorrem dessa paixão, ou a gente pode alimentar essa conexão com os outros homens e a solidariedade e tudo mais. Então, veja que está muito longe das aulas, né, que a gente entende. É toda uma reflexão sobre as condições propícias para as disposições do coração humano. Enfim, teria outros a comentar? Deixa eu parar aqui minha tela. Aqui, stop share. Legal. Teria outras estratégias para a gente comentar, mas eu só queria finalizar mesmo dizendo que eu não acho que esse é um projeto antigo da educação para as virtudes, eu acho que, na verdade, é uma necessidade social que a gente, se a gente deseja uma sociedade mais justa, é muito claro que não adianta a gente mudar as leis, né? É preciso mudar os costumes, acho que o Rousseau tinha muito claro para ele isso, nas obras políticas também. E a mudança dos costumes é uma mudança que vai acontecer através da educação. Hoje há um retorno, né, da educação moral, educação das virtudes, não na mesma linha do Rousseau, é claro, mas eu acho que isso indica que temos um caminho a trilhar e a descobrir nessa pedagogia nova para nós, que é entender a natureza humana e tentar estimular esses hábitos para a felicidade, para a virtude, e não só para o indivíduo, mas para uma sociedade mais harmônica também. Enfim, eu vou finalizar minha fala aqui e aí eu abro para as perguntas. Obrigada, Caterine. Então, está aberto, então, o espaço para quem quiser se inscrever. Eu sugiro que a gente se inscreva pelo chat, e aí eu vou chamando pela ordem.
Não sei se alguém já tem alguma pergunta para fazer. O Luiz está de mão levantada. Acabei de falar para se inscrever pelo chat, você levanta a mãozinha. Vai lá, Luiz, começa. Caterina, a princípio as perguntas são faladas, né? Mas se alguém colocar alguma coisa no chat, fica tranquila que eu vou trazendo para você, tá bom? Porque você não precisa se preocupar também em ler o chat. Tá bom, obrigada. Então, Luiz, você foi o primeiro a se inscrever, por favor. Tá. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Caterine. É sempre bom te ouvir falar sobre o Rousseau, né? E de um livro que também, bom, não consegui ler ele inteiro, mas eu li uma boa parte, me interessa muito, né? O Emílio. Para muito além até em questões mais do que seria a educação hoje, né? Claro que isso é uma dimensão fundamental, né? Mas enfim, eu teria umas 10 perguntas, assim, mas vou ficar em 5 só. Não. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas, tá? E se você responde a que você quiser, ou se você puder responder as duas, também não é para você ficar se explicando muito sobre o que eu te perguntar, né? Uma das questões que me interessa, não sei se vai fugir muito do que você pretende, mas como você terminou a sua fala dizendo que alguma coisa você falou a respeito da educação para a virtude ter essa perspectiva harmônica, né? Criar alguma coisa harmônica. Aí eu lembrei também que o Rousseau, acho que no próprio Emílio, no começo ali, né? Ele fala sobre a República de Platão como um modelo para o que ele está fazendo no Emílio, né? E aí a gente já começa a ver uma importância dessa relação dessa ética comunitária grega com o Rousseau, né? E aí a minha pergunta vai nesse sentido, né? Que tipo de importância, como se dá essa relação da religião que aparece lá no livro 4, acho que no livro 4, né, do Emílio, né? Que é um temão, assim, né? Pesado, mas a relação da religião para essa formação de um senso coletivo no Emílio, né? Ou para o indivíduo fazer parte desse contexto social, coletivo e ético, né? Assim, não precisa também se estender muito sobre isso, porque isso aí daria pano para manga. E a outra coisa, bem rápido, que eu anotei aqui, que você fala em algum momento sobre governar o teu coração, né? E assim você será virtuoso, tá? É engraçado, porque eu penso aqui, né, lendo em paralelo com esse texto do Emílio, o ensaio sobre a origem das línguas, em que, na crítica lá da linguagem, o Rousseau faz por meio da discussão a respeito da linguagem, ele faz uma crítica à nossa racionalidade, né? A razão que foi uma espécie assim de crítica da razão iluminista, né? Por parte do Rousseau, no ensaio sobre a origem das línguas, né? E que é muito parecido com outras críticas da razão que vão ser feitas depois por outros filósofos, né? E aí você fala e aí tem essa importância do coração para Rousseau, e você fala em governar o teu coração, né? Então, como é que ficaria se você pudesse falar alguma coisa sobre em que sentido se governa o coração e ao mesmo tempo isso é racional e não faz parte dessa razão que o Rousseau vai criticar, essa razão pretensamente que vai num progresso incessante em direção ao esclarecimento, né? Enfim, eu teria mais coisas, mas é só isso por enquanto. Obrigado. Gostei do solo, isso, né? Das duas teses, né, Caterina? Eu vou passar a palavra para você, só queria fazer uma parte na primeira pergunta do Luiz,
Porque uma das passagens mais comentadas, né, do livro 4 do Emílio é justamente a profissão de fé, né, do vigário saboiano. E aí, até que ponto, né, o argumento da religião ele é necessário para essa fundamentação moral, né? Se a gente não poderia fazer pelo caminho das faculdades, né, tirando um pouco esse peso da questão religiosa. Mas, enfim, passo a palavra para você. Tá bom. Obrigada pelas perguntas. Professor Luiz, é bom, né? Acho que boas perguntas fazem a gente enriquecer realmente a nossa conversa. Vamos lá para o primeiro tema, a relação da religião com a formação de um senso coletivo. Existem passagens do Emílio que acho que, se a gente ler separado, elas podem dar visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, tem um momento, uma nota que ele faz sobre seguir essa lei áurea, né? Que seria de fazer ao próximo, que você gostaria que fizesse para você mesmo. E ele fala que essa lei só faria sentido graças ao elemento da piedade. Porque a piedade que te fazendo sofrer ao ver o sofrimento do outro te leva a fazer o bem, mesmo que as outras pessoas não cumpram esse pacto com você. Porque essa é uma dificuldade para o Rousseau. Por que eu vou ser bom se os outros não vão ser bons comigo? A gente tem que explicar isso. E aí, nessa passagem que eu estou citando aqui, ele fala que a piedade é uma chave para isso, recorrendo mais à questão da faculdade humana. No entanto, tem passagens muito fortes ali na profissão de fé do vigário de Savoia, e não é o vigário falando, é o próprio Rousseau comentando. Deixa eu ver, não. Tá, é o vigário. Depois ele comenta também nesse sentido. Dizendo que todo incrédulo que raciocina vai acabar colocando o interesse pessoal na frente. Ele fala isso diretamente. Eu estava até tentando abrir isso aqui. E que sem essa noção da justiça realmente futura, não teria muito como a gente exercer esse senso coletivo. Agora, saindo das complexidades e contradições do Rousseau, né, que a gente sabe que às vezes ele carrega a mão na tinta, é difícil saber onde realmente está essa posição dele no meio do caminho. Eu acho que, se a gente quiser ir para um sentido menos ligado às ideias, aos princípios colocados lá na profissão de fé, a gente teria que recorrer muito à ideia da piedade e também a tentar compreender o que o Rousseau chama de consciência, que é o lastro da moral, unindo já com a segunda pergunta que você fez. Rousseau, numa obra chamada As Cartas Morais, que é bem didática, né, sobre esse assunto, ele diz que ele não teria coragem nem de apoiar a moral nas paixões que mudam o tempo todo, nem na razão. A razão por si mesma é cega, é móvel também. Então, ele não vai escolher nem as paixões nem a razão, mas ele vai apostar nesse terceiro elemento, que ele chama de consciência, que seria esse instinto divino em nós, em outros momentos, um refinamento do amor de si, da piedade juntos, que nos indicariam essa busca da ordem e do bem em sociedade. Então, assim como o instinto de conservação guiou o selvagem no primeiro momento para a conquista do bem-estar físico, esse instinto aí que ele chama de consciência, o instinto moral, nos orientaria nas relações morais. E eu já estou juntando um pouco com a outra questão. E nesse sentido é que você vai seguir seu coração controlando os seus desejos, né? Então, se a gente entender o coração somente como a sede das paixões, ele vai ter que ser governado aí pela concepção de virtude com a qual o Rousseau finaliza o Emílio. Mas se a gente entender que é no coração também que está essa sensibilidade, porque a consciência, ela não é um conteúdo de bem e mal, ela é uma capacidade de reconhecer o bem e o mal, é quase alguma coisa estética, né? Realmente uma sensibilidade do homem para isso. Então, se a gente entender que isso estaria no coração, por isso que às vezes tem um apelo tão forte, né? Segue a voz do teu coração, dos seus sentimentos, mas ele está se referindo à consciência nesse momento. Por quê? Porque as paixões, como a gente viu, necessariamente vão ser alteradas em sociedade e não vão ser um guia seguro, espontâneo para você agir.
Você viu, né, que da religião eu só apontei 2 caminhos, porque eu realmente tenho dificuldade de dizer o que o Rousseau mesmo pensava. Eu não sei se ele está performando aqui na profissão de fé do Vigário de Savoia, o quanto isso faz parte desse enredo, o quanto ele realmente considerava isso essencial. Teria que fazer uma análise de várias obras, eu acredito, para responder isso. Acho que é isso. Satisfeito, Luiz? Então, o Rômulo tinha se inscrito e depois tem uma pergunta do Marcos aqui no chat que eu vou ler para você, tá bom? Tá Então, bom. Rômulo, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer a Caterine pela palestra, pela aula que foi dada aqui para a gente, que me ajudou muito em pontos que eu não comentei do meu texto, né, na minha dissertação de mestrado. Eu sou aluno, ou fui aluno, aqui da Unesp de Marília, né? E estudei com o professor Ricardo Monteagudo, estudei exatamente a virtude no Emílio. E essa parte das virtudes que seriam, né, que foram chamadas de virtudes com V minúsculo, né? Seriam essas práticas sociais que o Emílio é ensinado de uma forma até interessante, porque não é a educação negativa, né, para que se desenvolva a natureza absolutamente controlada pelo preceptor, né? Então ela não é uma pura natureza, né? A gente não pode mais deixar o menino só pela pura natureza, tem que ser encaminhado. Essa parte eu sinceramente passei bem à margem, e as suas explicações foram muito boas para eu aprender mais. Eu queria aproveitar para perguntar mais dessa parte da virtude enquanto esforço, enquanto domínio do sentimento, porque e também puxar um pouco também para as virtudes sociais, né? Porque me parece que o Rousseau tem uma grande preocupação com uma ordem, né? E com uma harmonia entre de todos os elementos, né? Que constituem o que seria o todo da existência, vamos dizer assim. Eu não quero dizer só a natureza e dizer que a sociedade é natural para o Rousseau, que não é exatamente o ponto, mas assim, uma ordem da natureza e como tudo acaba seguindo essa ordem, né, essa harmonia. E essas virtudes que o Emílio é ensinado pelo preceptor até o desenvolvimento né, o surgimento das paixões, da razão e todo esse jogo, quando ele adentra na ética, né, propriamente dita, no mundo moral, elas são também uma expressão de força do indivíduo né, nesse reencontro com a essência, né? Então, você tem esse duplo aspecto de força na virtude. A virtude como força de vencer a si mesmo e a virtude como força no sentido de disposição da própria do seu ser em conjunto e de forma harmônica com a natureza. Como que você observa essa questão? E pedir desculpa também pela minha câmera, que agora que eu percebi que eu estou de baixo para cima, é que a câmera do meu notebook, ela fica numa posição absolutamente horrível. Tá? Então, agradecer de novo e jogar essa ideia para ver, na verdade, mais para brincar um pouco, né? Do que para... ou talvez complicar, não sei, mas obrigado, viu, Caterine? Muito obrigado pela aula. Imagina, Rômulo. É sempre legal encontrar um companheiro de tema, né? A gente fica feliz porque a gente encontra as mesmas complicações que a gente encontrou também estudando, na verdade. Nossa, o Rousseau é toda hora essa dualidade, né? Tem a liberdade natural e a civil, a felicidade do homem físico e do homem moral. A gente tem a força num primeiro sentido, como esse equilíbrio entre desejo e potência, que é o que ele vai estabelecer no livro 2, que vai garantir a autossuficiência, a independência desse sujeito. Então, qual é o homem forte? É o homem que tem desejos que ele pode satisfazer com as suas faculdades. Qual é o homem fraco?
é aquele que deseja erguer-se acima da sua própria condição. Então, a força não está nos músculos, não está na quantidade de habilidades que você tem, mas a força está no equilíbrio entre o que você deseja e o que você pode. Esse é um primeiro sentido de força que ele estabelece no livro 2. No entanto, lá no livro 5, quando a gente vai ver esse novo sentido de força atrelado à ideia de virtude, a coisa muda bastante de figura, porque o Emílio necessariamente se tornou um ser dependente na sociedade, né? Ele perdeu aquela autossuficiência do selvagem, que só pensava em si, portanto não tinha as relações morais. Agora Emílio ama, tem amizades, mas tem uma aproximação sim, Rômulo, porque agora a força aqui já não é fruto da moderação dos seus desejos, porque Emílio já está desejando a sociedade, a Sofia, então está desejando mais do que pode, esfacelou o primeiro ideário lá de força, mas ele vai ter que fazer, então, forçar uma independência artificial, né, pela sua racionalidade. Então, não importa que eu ame Sofia, que eu goste de você, preceptor, se você morresse, a Sofia morreu, eu teria que aceitar. Então, ele começa a tentar domar essa dependência que nasceu através dos juízos que ele tem sobre a condição humana, sobre as leis da necessidade e tudo mais. Então, embora ele já não seja aquele ser independente, como era o selvagem, como se aproxima a criança, ele vai tentar forjar essa força através da razão. Então, nesse sentido, a gente pode encontrar uma relação entre esses ideários de força que ele coloca. Não sei se eu respondi. Não, sem dúvida. Respondeu sim, muito obrigado. Legal. Caterine, a gente tem uma pergunta do Marcos aqui no chat, não sei se você quer acompanhar. Tá. Ele coloca o seguinte aqui, ó. Me parece que, para além da questão do aprimoramento pessoal, a virtude possui um papel fundamental na teoria política de Rousseau, no que diz respeito ao processo de socialização do homem em particular. A virtude, por exemplo, terá papel central naquilo que se chama da formação do cidadão e do sentimento de patriotismo. Na sua visão, é possível dizer que a virtude possui essa dupla característica? Isto é, seria a virtude um princípio político-pedagógico que organiza a educação em Rousseau? Legal. Outra pergunta, eu só tenho pergunta simples aqui. E eu queria complicar um pouco a pergunta, se você Vai se lá. sente confortável, Caterine, se não, fica tranquila para não responder. Tá Respondo bom. ao Marcos. A gente sabe, né, que foco não, mas o cerne aí da discussão da educação moral, ela está no livro 4, né? E, por sua vez, o livro 5, ele vai justamente para essa dimensão que o Marcos chama atenção, que é a dimensão política, né? Embora, obviamente, que moral e política elas são indissociáveis no Rousseau. Mas por conta, né, da criação da Sofia, o livro 5 hoje ele é visto, né, como argumento, usado, na verdade, como argumento ad hominem, né, para depreciar os argumentos do Emílio, né, da obra, a partir justamente do livro 5 e daquilo que seria a educação da Sofia, né? Então, será que o Rousseau, né, ele é defensável nesse sentido, né? Em que medida as virtudes do Rousseau elas são distantes da virtude da Sofia? Eu acho que, não sei se atropela, mas eu acho que tem a ver com essa dimensão política que chama a atenção o Marcos. Legal. Obrigada, professora. E também, hoje, pensando que tem uma crítica do feminismo sobre essa separação entre o público e o privado, né? Então, a justiça começa a ser um assunto cada vez mais pessoal, mais do âmbito privado, portanto, faz todo sentido considerar as virtudes da Sofia, né, e tudo mais. Mas eu vou tentar ir em partes. Se a virtude tem um papel ligado à formação política, né? Então, lá no início do Emílio, o Rousseau coloca essa questão: eu vou educar Emílio para si mesmo ou para os outros? Eu vou fazer um indivíduo ou um cidadão? E ele encontra lá um caminho dizendo que ele vai formar um indivíduo, ele vai optar pelo indivíduo, mas que ele acredita que talvez ele consiga demonstrar que uma boa formação do indivíduo vai gerar o homem raro, que é bom tanto para si mesmo quanto para os outros. Então, vai acabar meio que gerando esse cidadão. No entanto, o projeto do Emílio para uma sociedade corrompida, ao modo de Paris,
ele se distancia de outros momentos em que Rousseau fez propostas de educação pública mesmo. Inclusive, né, o professor citou a República, eu não sei se eu estou lembrando direitinho, mas ele coloca que é o melhor modelo de educação pública, né, a República. Porque Rousseau, ele vê paradigmas diferentes. Ele entende que se a sociedade tivesse alguns valores, digamos, melhor estabelecidos, e não os preconceitos da opinião que já degeneraram uma sociedade como Paris, por exemplo, mas se a virtude fosse objeto de estima social, como em Esparta e Roma, na visão do Rousseau, a gente teria um outro modelo de educação, que poderia ser totalmente pela linha de uma educação patriótica, do civismo mesmo. Você vai ver o Emílio, ele vai se tornar um cidadão, mas ele não vai ter um apego ao lugar que ele está. Não é isso. Ele é um cidadão universal. Ele vai ser de Paris, que tem Paris, e ele fez inclusive uma viagem, né, que não valia a pena ir para outro lugar. Mas então não tem meio que um patriotismo. Isso teria num outro tipo de projeto, numa outra sociedade, num outro contexto que permitisse isso. Porque nessa outra sociedade, o amor próprio estaria atrelado aos valores certos e a busca da estima social ia contribuir para a virtude. Na nossa sociedade corrompida, o amor próprio, através de falsos valores, colabora com o vício. E aí que está o problema. Por isso que a gente tem que fortalecer tanto esse indivíduo e não lançá-lo tanto para as conexões, né, sociais, que o Rousseau, por exemplo, na Júlia Nova Heloísa, né, quando ele narra a sociedade de Clarence, não sei se estou falando direitinho, mas é uma comunidade, então o Rousseau tem um apreço por esse senso comunitário. O que aconteceu com o Emílio, que ele é um solitário até o final? Inclusive tem um romance, né, Os Solitários, depois, sobre ele e a Sofia. Mas é por causa desse contexto. Então, Rousseau, ele olha bastante o contexto social para pensar em propostas educacionais. O Emílio não é uma coisa absoluta, né? Bom, agora indo um pouco para a questão da professora, ela pergunta se invalida, né, o projeto educacional. Não sei, peraí, que eu vou voltar numa questão primeiro. Em que medida a virtude da Sofia é diferente do Rousseau? Esse foi um tema que, lógico, me chamou a atenção quando eu fui ler, né, o livro 5, mas para mim é interessante ver a fundamentação, mesmo que a gente não concorde, para entender, né, se era só o que aconteceu? Começou a despejar os preconceitos aqui, né? Mas o Rousseau, ele entende que a mulher, por ser mais fraca do que o homem fisicamente, ela naturalmente está numa condição de dependência. Não sei se ficou claro ao longo da apresentação, mas o que garantia a bondade do selvagem é justamente a independência, a autossuficiência dele. E a mulher, mesmo no estado de natureza, ela já depende deste homem ou deste mais forte. E por isso que, infelizmente, a virtude da Sofia vai estar ligada à arte de agradar. Que você fica chocado, falando, como assim, Rousseau? No primeiro discurso, você criticando essa virtude de aparências, essa arte de agradar, mas é o que vai acabar sobrando para a mulher. Então, a mulher, além de ser virtuosa, no sentido profundo da palavra, ela tem que mostrar a virtude. É uma cobrança diferente da do Emílio. O Emílio, Rousseau disse que ele vai ser um eterno estrangeiro, que as pessoas vão achar ele meio esquisitão ali, mas vão perdoar e vão amá-lo. Mas já a Sofia não, ela tem que ser agradável, ela tem que ser amável. E acho que uma das coisas que mais pega, né, nesse desenvolvimento, não só moral, mas é a questão intelectual. Então, Rousseau realmente considera que a mulher está aprisionada a uma racionalidade prática, que não faria altos voos, né, na abstração, e nem teria necessidade de fazer esses voos, enfim. Então, coloca ela num lugar apequenado ali. Embora eu acho muito curioso que lá nas Cartas Morais e a Júlia Nova Heloísa, os grandes modelos de virtude são mulheres. Então, de alguma forma, eu entendo que o Rousseau imagina que a virtude da mulher é mais sacrificial do que do homem, mais difícil. Tanto que ele exalta, né, essa figura da mulher virtuosa nesses momentos, porque a força que ela impõe sobre si mesma, acredito, para cumprir essa função dupla de governar a si mesma e agradar, seja mais difícil. Agora, sobre invalidar, acho que a professora já foi no caminho. Eu prefiro separar o joio do trigo. A gente teria que, na verdade, né, para ver em que medida
essas posições do Rousseau valem ou não, a gente tem que começar até a ampliar o nosso núcleo de conhecimentos. Acho que, até já falei com a professora, né, tentar ir mais para o campo do estudo empírico, tal, para a gente tentar ir balizando o que tem aqui de bom, o que não tem. Acho que opinião contra opinião a gente não vai ter muito o que fazer, né, sobre o Rousseau. Então, melhor jogar tudo fora. Como essa não é minha opinião, eu tentaria balizar as teses a partir de um estudo mais amplo. Deixa eu ver aqui, tem coisas no chat, né? Tem, Caterine, tem um comentário do Rômulo e do Marcos. E eu me inscrevi caso ninguém queira fazer algum tipo de pergunta nesse momento. Não tinha mais ninguém inscrito. Alguém quer tomar a palavra agora? Ou você quer comentar algum dos comentários, Caterine? Estou lendo aqui o do Rômulo, né? Muito interessante que a mulher é a guardiã dos sentimentos, que é uma afirmação fortíssima. Interessante. No Emílio, exemplo de bom cidadão é materializado pela imagem da mãe espartana. Ó, outro ponto interessante, eu não tinha recolhido esses elementos para pensar. Mas se alguém quiser perguntar, fica à vontade, não teria muito o que comentar. Tá, então acho que ninguém se prontificou aqui, eu vou fazer um comentário. E só com relação à pergunta, você sabe que é uma provocação, porque eu, inclusive, usei a expressão, né, de uma falácia ad hominem, porque eu justamente acho que os argumentos dele têm que ser lidos sobre a perspectiva do momento que foram escritas, né, e com os argumentos filosóficos que contém ali. Mas, Caterine, ao mesmo tempo, você sabe que eu tenho uma relação, né, com a filosofia de sempre tentar trazê-la, né, para o tempo presente, você sabe disso. E, nesse sentido, eu fiquei pensando em algumas coisas a partir, né, da ideia de uma educação pela virtude. De um lado, né, você participou recentemente agora do curso que eu estou ministrando, né, na graduação sobre como é que chama? Tópicos contemporâneos de educação e filosofia, né, em que eu estou trabalhando algumas escolas pedagógicas contemporâneas, alternativas ao modelo tradicional, né, baseado aí no que se chama de educação prussiana. E nessas escolas se prioriza, né, a natureza humana, né, se priorizam as potencialidades que as crianças trazem, a ideia de aprender fazendo, né, e o papel do educador, que ao mesmo tempo ele é fundamental e ele deve ser imperceptível, né, do ponto de vista que cabe ao educador deixar todo, né, um cenário armado para que haja uma autoeducação, né? E é inevitável a gente não fazer referência ao Emílio, né? Então, vários desses pilares a gente encontra no Emílio. Por outro lado, ou concomitantemente, você mencionou logo no começo da sua apresentação que o objetivo da educação é o desenvolvimento moral, né? Você falou isso com todas as letras logo no começo. E você mesma disse que a concepção de moral no Emílio ela é diferente da concepção que a gente tem hoje, né? Você fez uma precisão conceitual bem legal logo no começo, mas eu gostaria de insistir, né? Mesmo sabendo que há um anacronismo aí, mas como que você pensaria nesse desenvolvimento moral, né, como objetivo educacional, num contexto, né, que a gente vive hoje de escola sem partido, ou não de um contexto de uma moral, mas de um moralismo, né, que de alguma forma tenta controlar tanto aquilo que a gente tem feito nas escolas quanto na universidade. Há para mim percebe, dois lados aí que estão convivendo, né? De um lado, essas escolas que estão acontecendo baseadas, né, nos preceitos do Rousseau, e de outro, o que seria pensar essa educação moral nesse contexto de moralismo que a gente vive? Legal, professora, provocativa mesmo essa questão. Eu acho que até começando pelo segundo elemento do momento que a gente vive, acho que um primeiro passo para a gente pensar uma educação moral é pensar que ela já está acontecendo mesmo que a gente não queira que ela aconteça. Então, essa perspectiva de neutralidade e total imparcialidade, que inclusive está levando a uma caça às bruxas, né, da doutrinação marxista e tudo mais, porque isso é parcial, como se a escola não fosse parcial e fizesse escolhas a todo momento. Eu acho que é o primeiro obstáculo para a gente ter uma formação. E aí eu vou falar ética, porque, como eu disse, estou pensando um pouco antes dessa divisão, mas se for mais
palatável de ouvir para a gente se distanciar dos moralismos, né? Então, o primeiro passo para uma formação ética melhor é a gente assumir que ela acontece. Acontece pelas regras que existem na escola, pelas relações de convivência que a gente traça, pela forma de controle que é exercido sobre as crianças. Todas essas condições, elas já são posições morais, elas já podem ser avaliadas, valoradas, né? Então, é até estranho, né, que justamente a camada mais moralista esteja lutando por um amoralismo, que eu acho que isso é meio esquizofrênico, né, se a gente for avaliar. E como você estava falando dessas propostas mais inovadoras, o que eu acredito, né, esse ideário da virtude, ele está voltando com força. Eu acho que, inclusive nas ciências, né, eu tenho feito uma pesquisa com um amigo da UFABC sobre os benefícios do altruísmo para o bem-estar, justamente tentando ver se existe alguma relação entre o altruísmo, que estaria na base de algumas virtudes, e atitudes pró-sociais, né, como a gente vai entrando no campo da neurociência, e o prazer, que é essa associação muito interessante que eu falei que eu vi o Rousseau fazendo na Emília, e hoje a gente tem condição de aprofundar esses estudos de uma forma interdisciplinar. Então, estou eu, né, meu amigo neurocientista, uma amiga psicóloga, e a gente tenta conversar para ver de que forma talvez essas virtudes tão necessárias para a vida social não sejam só uma arbitrariedade, porque acho que isso que é interessante. A gente não quer as virtudes porque elas fazem bem para os outros, mas porque elas fazem bem para nós mesmos, porque elas estão enraizadas na nossa natureza. Só que para a gente fazer essa afirmação, sem recair numa mera opinião, a gente precisa embasar, a gente precisa ver como isso se relaciona com as nossas disposições, inclinações, né? E aí a gente também tem que avaliar em que medida essas qualidades se relativizam em relação ao contexto cultural. Não tenho respostas para isso, mas eu acho que a gente deve almejar essas pesquisas e se provocar realmente diante desse tema, para evitar qualquer tipo de moralismos, né? E dessa imparcialidade que, na verdade, já é uma decisão. Muitíssimo obrigada, Caterina. A gente não tem ninguém inscrito. Gostaria de saber se a gente tem, a princípio, né, mais meia hora do tempo fora a prorrogação, mas estaria super de bom tamanho também, se a gente quiser encerrar agora. Eu não sei o que a Miquela gostaria, como é que você gostaria de conduzir, Miquela, porque a princípio, alguém gostaria de fazer mais algum comentário ou alguma pergunta? Eu queria falar uma coisa bem rápida. Vamos lá. Aqui, não tem, é meio lateral, mas assim, eu não sei aonde que eu li isso faz tempo, que quando, depois de 64 no Brasil, nessas reformas educacionais, eu não sei quem disse isso, acho que era alguém ligado ao governo da época, que também Rousseau era um autor a ser extirpado porque era uma espécie de autor maldito, porque entraria nesse rol de doutrinação marxista, por exemplo, né? Então já viria Rousseau estaria também dentro disso, né? E aquela coisa do livro quinto, né, que estavam discutindo agora, eu acho que eu concordo com a Caterine, né, que a gente tem que tentar fazer um princípio de caridade com o autor, né, como a gente faz sempre que está estudando filosofia, uma espécie de suspensão do autor, né, no vácuo, né, um vácuo em torno do autor, e tentar entender no conjunto da obra dele como é que aquilo que ele está dizendo se conecta com as outras partes, né, do trabalho dele, né? Porque você pegar o próprio Rousseau, a questão, por exemplo, o Ensaio sobre a Origem das Línguas é um texto que até a década de 60 os estudiosos de Rousseau não sabiam muito bem como colocar aquele texto dentro da obra dele, né? Rousseau estaria sendo contraditório naquilo que ele fala, né? E por aí vai. Então, depois isso começou a mudar, começaram a aparecer estudos que conseguiram, né, fazer essa concatenação.
enfim, se você for pensar também a relação dos gregos com a escravidão, você não lê mais a filosofia antiga, né? E a ideia não é essa, a ideia é você tentar entrar dentro daquilo que o autor tá dizendo para depois você poder emitir algum tipo de juízo, né? Enfim, só isso. Bom, Caterine, não sei se você quer, acho que não era exatamente uma pergunta, né, mas se você quiser comentar, se não surgiu aqui nesse meio tempo, Francis Clayton gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser? Você tem fôlego aí para responder um pouquinho mais? Claro, tenho sim. Agora, só sobre o que o professor Luiz falou, a gente realmente sente que é uma dificuldade, né, do nosso tempo, de fazer essa separação, essa suspensão. Então, só porque você estuda um autor, você já está defendendo ele, você já tem que ser queimado, né? Tem uma coisa muito forte hoje sobre isso. E eu acho que a gente tem que aprender a separar o joio do trigo em cada coisa que a gente estuda. Não tem nada perfeito, né? E que bom que a gente pode fazer esse estudo, porque se privar de conhecer as partes boas das coisas por causa das afirmações terríveis também não vale a pena. E, no fundo, até para entender os problemas de hoje, né? Porque são os nossos antecessores. A gente pode entender melhor o que está acontecendo através disso. Pode fazer a pergunta. É só mais uma coisa, eu não estou dizendo que o que a Patrícia falou tem a ver com isso, com essa cultura de cancelamento que tem hoje, né? Ela só pegou o ponto, mas é claro, ela não está querendo defender isso, obviamente. Eu não estou dizendo isso, só peguei um gancho a partir do que ela falou para poder tratar disso, né? Enfim, só isso. Só para contextualizar, eu fiz de propósito para justamente desmistificar um pouco isso que me incomoda profundamente, né? Então, eu acho que a obra tem um valor absurdo, né? Então, era mais nesse sentido de levantar a bola para a Caterine cortar. E aí, só, Luiz, você mencionou, eu não sabia que o Rousseau estava nesse rol, mas se ele está na companhia do Marx, do Paulo Freire, né, como autores banidos, ele está em boa companhia. Francis Clayton, por favor, faça a pergunta. Olá, boa noite, Catarine. Muito bom. Eu estou aqui na minha questão do Rômulo, né, um pouco curioso, até porque também estou pesquisando na área, né, aqui no doutorado, mas enfim. Então, assim, minha questão, assim, uma conversa, enfim, assim, foi riquíssimo, está sendo riquíssimo, né? As questões, as perguntas me ajudam a provocar algumas coisas e responder outras a nível de tese. Mas o que eu achei, assim, interessante, e a minha questão é sobre esse dualismo que tu trazes em relação à virtude, né? Uma do solitário e outra social. E a nomenclatura solitário, né, no Rousseau, para mim, tem um aporte pedagógico, filosófico e de muitas outras coisas que diz respeito ao solitário, não é? E que me faz questionar, né, se existe uma certa superação desse dualismo que tu propõe a partir, não sei se seja um retorno, não é? Mas de um certo regresso à mesma categoria. Né? Eu digo isso porque é um pouco da tese que eu defendo, né? De uma educação que retorna à figura do solitário. Pronto. Né? E isso daria muitas respostas, por exemplo, desde o Luiz, né? A ideia do coletivo, a ideia do político, a ideia da força, de quando em síntese, e aí é brilhante quando tu trazes no início, né, a ideia do Rousseau, olha, vou fazer do homem, vou pensar o homem na sua condição, não é? E aí a gente fica perguntando até que ponto o Rousseau já é extemporâneo, não é, no século XVIII, de romper um pouco com a ideia de natureza humana e já pensar uma natureza humana aos moldes, talvez, do que o XIX, o XX vai pensar enquanto condição humana de um indivíduo, e aí sim a criança na espontaneidade, que também é o adulto na sua espontaneidade também daquilo que é o mundo, né? O caos, enfim, outras coisas mais. Mas por que eu te pergunto isso? Porque justamente numa interligação, não é? E outras respostas, a mulher, não é? A mulher é educadora, né? Por exemplo, eu levanto um pouco a tese de que Júlia é a grande educadora, por exemplo, do preceptor, né? Ou seja, um itinerário que começa em Júlia, passa pelo Emílio e se conclui, que é a minha questão agora, no solitário.
né? E uma das caminhadas dos devaneios do caminhante solitário é sobre moral, né? A terceira e a quarta caminhada, mais ou menos, sobre moral. Então, se essa virtude educacional do Emílio, que é do solitário, e é interessante essa visão, né? Quando criança, não, né, humana, não é a sociedade, justamente porque talvez seria o eu, se não é o solitário a condição final, essa é a minha questão, não é a virtude final, não é a do solitário. O que você pensa, sei lá, mais ou menos isso, não é a questão. E te agradeço muito, tá? Legal, Francisco Cleiton, gostei da questão. Quando eu usei o termo ali, virtude do solitário, porque é como Rousseau pinta isso no momento em que o Emílio realmente não tem ainda as capacidades cognitivas e afetivas, aqui usando um vocabulário também fora do tempo, para se relacionar com o outro. Então, ele realmente é solitário, ele não se compara, né? Quando o Rousseau fala do amor, ele diz: Emílio ama a sua mãe como ama o seu cachorro e seu brinquedinho, né? Então, é um momento antes da moralidade que ele está vivenciando. Então, ele é solitário, como o selvagem é solitário, porque não tem capacidade para traçar essas ideias de comparação com os outros e as relações humanas como um todo. No entanto, dependendo de como você está vendo aí o contexto dos solitários, até a gente lembra mesmo que tem a continuidade do Emílio com os solitários e as caminhadas, né? Novamente o Rousseau na condição do solitário. Então, esse homem que vai ser educado para a vida em sociedade, ele vai viver com os outros homens, mas não vai ser como os outros homens. Portanto, você tem razão, sim, num certo sentido, de que Emílio vai continuar sendo solitário e é importante para a virtude que ele saiba ser solitário, né? E aí eu até estou um pouco confusa agora se a gente for traçar um paralelo talvez com a educação mais comunitária, né, espartana, porque na verdade, ela é a desnaturalização do indivíduo que se desfaz para virar um todo absoluto com a comunidade. Inclusive, o Rousseau explica isso no Emílio. Então, talvez seja uma outra noção de indivíduo que acaba acontecendo, né, nesse tipo de sociedade. Mas na condição do Emílio, que é indivíduo mesmo até o final, não vai se dissolver nesse processo, eu acredito que dá para fazer, sim, essa aproximação, né? Porque ele tem que manter a sua independência, ele não vai ser como os outros, vai estar sempre procurando saber viver nessa solidão, realmente. Não sei se... Acho que a gente teria mais a conversar, né? Mas foi o que eu consegui. Se você está satisfeito, Francisco Cleiton, você fez uma carinha de semi-concordância. Tá tranquilo. Mas é basicamente isso, não é? Um pouco da minha perspectiva, acho que a autonomia seja justamente um caráter a qual o Kant vai servir de aporte, né? Que aí é um pouco da minha tese, né? Que a autonomia em Rousseau e Kant. Justamente por isso, porque enquanto a educação, a autonomia ela é coletiva, né? Quando ela é pensada enquanto autolegislação com a tarefa de dever, parece que o Rousseau está já prenunciando isso, sabe? É um prenúncio desse solitário, dessa virtude solitária, né? A qual o indivíduo deve ser autônomo, não para a coletividade, mas para exercer talvez o dever, não é? O dever não também pelo fator externo, mas pelo eu, o eu que diz, né? Assim como Kant fará depois, parece que o Rousseau já faz um prenúncio. Mas é perfeito, é isso mesmo. Legal. Bom, eu agradeço imensamente. Então, acho que ninguém mais se inscreveu. Alguém gostaria de fazer alguma última pergunta? A gente teria talvez tempo para uma última pergunta. Se não, eu gostaria de agradecer imensamente, Caterine, por toda a sua generosidade, né, e por essa conversa aí, e as perguntas, né, como de extrema amplitude, mas agradeço imensamente a sua generosidade e queria saber se você quer fazer alguma fala final. Depois eu passaria a palavra para a Miquela encerrar, então, essa atividade. Legal. O Francisco está aplaudindo aí. Francisco é o nome do bebê aqui. Mas eu realmente agradeço muito. Eu nem diria que tem generosidade aqui, porque
Não sei como é para vocês, mas eu fico muito feliz quando a gente pode conversar mesmo sobre filosofia e fazer esses encontros, porque a gente está numa profissão muito solitária, né? Falando do solitário, na condição, a gente se vê às vezes de escrever artigos que talvez ninguém leia, e aí isso não faz muito sentido para mim. Eu gosto mais quando a gente consegue criar esses ambientes aqui e conversar, né? Todos juntos. Quem quiser mandar as perguntas, viu, professor Luiz? Se você quiser mandar as perguntas, eu gostei das perguntas que você fez. Se tiver outras aí, tem outras pessoas, o Rômulo, a gente continua essa conversa aqui, que é muito proveitosa para mim. E eu agradeço a você, que é mãezona de tudo isso, viu, professora Patrícia, né? O Luiz Me tem mais 3 introduziu. perguntas, eram 15, ele fez 2. A gente passa as outras 13. Tá bom, E o Rômulo está pedindo o seu e-mail, Caterina. Se você tá bom. puder colocar no chat aqui. Então, Coloco. muitíssimo obrigada. Miquela, por favor, se quiser fazer o encerramento. Então, queria agradecer muito a Caterina, porque queria falar que realmente é muito raro para uma jovem pesquisadora que consegue fazer dar uma perspectiva sobre um clássico da história da filosofia tão profunda, colocar questões tão interessantes e estimulantes para especialistas, mas ao mesmo tempo se colocar de uma forma também muito clara para quem, por exemplo, como eu, não tem muita familiaridade com a obra do Rousseau, e ao mesmo tempo também acho importante destacar o fato de você ter conseguido colocar também a relevância contemporânea desse clássico. Então, te agradeço muito, agradeço também a Patrícia pela mediação, e queria só lembrar novamente que o próximo seminário vai acontecer o dia 20 de abril, sempre às 17 horas, sempre nesse mesmo link do Zoom, e vamos ter a professora Kília no nosso programa, que vai ter uma palestra sobre as ligas mestras do turismo, as cartas legadas por Diógenes Laerce. Então, gente, é isso. Obrigada a todo mundo, obrigada a Caterina, Patrícia, todas as pessoas que participaram, que colocaram questões, perguntas, comentaram, também. Tá? Então, obrigada e até a próxima. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Obrigada, gente. Um beijo. Até a Beijo. próxima.